Boa tarde, pessoas amadas, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um Conexão Centelha, que acontece às sextas, às 13 horas, aqui no Instagram. E hoje eu quero fazer uma reflexão com relação à realidade e ao processo de espiritualização, espiritualidade, espiritualizar-se, iluminar-se, enfim. Qualquer uma dessas coisas aí que a gente tá, entre aspas, bem entre aspas, buscando, né? E eu trago muito isso aqui, gente, porque é um processo, obviamente, que eu passo, né? E que eu percebo que muitas pessoas que vêm aqui para esse Insta, que se aproximam, que conversam comigo, que trocam comigo, passam por algo parecido e trocam comigo, e muitas vezes vai perguntar coisas a respeito disso. Então eu acho que trocar, né, trocar um pouco do que eu sinto e vivencio aqui pode muitas vezes auxiliar quem está passando por esse processo como um fator de identificação ou de reflexão, né, porque eu vou refletindo daqui, provavelmente vocês estão refletindo daí, e aí isso pode se conectar em algum momento e gerar um insight, gerar uma motivação, qualquer coisa que seja. Então eu acho que são esses atritos entre os nossos sentires, os nossos perceberes, é que pode... olá, Sam Gonzalez, né? Aquelas que dá oi pra primeira pessoa que entra, e a pessoa tipo, ai não, eu quero sair, né? Enfim, então eu começando aqui já, porque isso vai ficar salvo, então já tô falando, tá? Mas seja muito bem-vinda. Então, eu acredito muito nessa troca, nessa possibilidade de a gente falar um pouco sobre como as coisas ressoam aqui pra mim, nesse processo de mergulhar um pouco mais na espiritualidade. E desde o momento, né, que eu comecei esse processo de uma forma mais importante na minha vida, ou mais prioritária, será que eu posso assim dizer, né? Que eu inventei não, né? Mas que eu percebi e resolvi transformar isso em uma coisa, em um percurso prioritário, tipo, isso que precisa ser entendido para que tudo se transforme, né? Dentro de mim, nos ambientes que eu estou, enfim. Então, desde esse ponto, né, existiram vários conteúdos que eu consumi, vários livros, várias informações de vídeo, cursos, enfim, e ainda continuo fazendo isso. E claro, né, para além disso, eu faço esse percurso na prática, na minha vida, porque esses entendimentos, tudo isso a gente consome, a gente entende, vai pro racional, mas a gente só entende de verdade quando a gente passar a sentir aquilo, quando aquilo ali faz um sentido. Sabe aquela coisa, nossa, isso não faz sentido pra mim? Não tá fazendo sentido, nem, né? É esse entendimento que não é racional. Porque o entendimento racional, né, ele fica no mental. Mas é muito óbvio nesse caminho da espiritualidade quando aquilo ali não está ainda no sentir. É quando aquilo ali não se manifesta na sua realidade. E é como se desse aquela sensação de que estou fazendo força, sabe? De que eu estou pressionando uma realidade para poder me sentir diferente. Mas o sentir, ele é natural, né? Então não tem como fazer essa pressão evolutiva, digamos assim. Que linda, gratidão. É isso mesmo, tô compartilhando aqui. Então, o que eu queria trazer hoje um pouco é a questão da realidade, que tem aparecido muito pra mim isso, e eu tenho percebido de uma forma diferente e importante, então queria trocar. Porque quando a gente começa nesse processo, é como se a gente encontrasse e descobrisse um mundo invisível. Né? Então, tipo, nossa, nem tudo a gente vê, o inconsciente tá agindo na nossa realidade e a gente não tem acesso, né? A gente tem acesso só com a consciência, o inconsciente fala de uma forma simbólica, o sentir é muito sensorial, é muito emocional, então isso influencia a realidade da matéria, né? O sentimento influencia, então a gente descobre um mundo invisível, né? E esse mundo invisível, a gente mergulha nele, tipo, uau, existe uma coisa que eu penso e a força do meu pensamento gera um sentimento, que gera uma emoção, que eu vejo manifestado numa coisa que eu quero ou que eu não quero, enfim, né? E
E aí a gente se envolve, né, na questão do sentimento, da energia, da positividade. E aí a gente começa a se descolar da matéria. Então é tudo ilusório mesmo, não é? É tudo ilusão, tá tudo na minha mente. Então nada disso aqui existe, né? E aí a gente começa às vezes a fazer tipo uma zona na vida porque não tá acreditando na matéria. E aí é que vem o ponto. Como é que eu vejo hoje, atualmente, essa questão da espiritualidade? A espiritualidade, ela integra, ela inclui, ela é uma, né? É o todo, é o vácuo, é o tal, enfim, não importa a linha que você estude, vamos imaginar como uma única coisa. E essa única coisa contém tudo, tanto matéria da forma como a gente vê, como essa matéria em forma de possibilidade, do vir a ser. Então tem coisas que são e tem coisas que virão a ser, né? Que é a onda infinita de possibilidades, que é onde a gente atua com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, com as nossas intenções, na maioria das vezes, alinhado, claro, com o resto do cosmos, porque nada se dá por acaso ou por sua própria vontade. É essa sua intenção potente, né? Dessa centelha manifestadora que existe dentro de cada um de nós, que vai se alinhar com essa vontade do cosmos, que é que você seja super feliz, maravilhosa, realizada, né? Essa é a vontade do todo para todos nós. Então, isso vai se alinhar de alguma forma e vai acontecer, quando tiver que acontecer, no tempo do universo. Então, esse descolar da realidade, eu observo e trago aqui para reflexão, porque tudo tá certo, né? Tudo está como tem que estar. Eu não quero trazer aqui absolutamente nenhuma visão certa, né? Tipo, é assim que é e é assim que não é, e quem tá falando isso tá errado. Não, mas eu tô trazendo aqui um pouco do que tem ressoado para mim como fazendo sentido e tem sido útil. Então, por isso que eu trago. Então, observar a realidade não como algo ruim ou como algo ilusório, né? Então, tipo, a realidade é uma ilusão. Não, a realidade, ela existe. Ela só não é o que a gente imagina que é. E dentro do que eu tenho percebido, ela é invisível e ela é visível também. Então, quando eu fico só no invisível, eu deixo de aproveitar, deixo de desfrutar, vivenciar e atuar sobre o que eu realmente tenho no aqui e agora, que é a realidade. A realidade é o que eu tenho aqui e agora. Então é muito interessante, porque no mantra de ontem, o mantra era... Eu sempre sugiro assim, né, uma reflexão, uma afirmação junto com o mantra, e eu falava justamente sobre isso, né, que está tudo na minha mente. Era alguma coisa assim, estava relacionado a tudo que a gente se preocupa. Então existe uma coisa que vai acontecer, ou um cenário que eu vejo estabelecido e que eu começo a construir pensamentos e sentimentos, que os pensamentos eles vêm acompanhados com sentimentos, eles nunca vêm sozinhos, né? A gente começa a se sentir palpitação, estresse, insônia, sintomas, porque veio um pensamento antes, né? Oh, maravilhosa, gratidão. Nós estamos uns nas vidas dos outros, não por acaso, não acredito em acaso. Então, eu percebo isso, assim, que essa realidade, ela é potência também. Ela é a potência. Na verdade, ela é a potência que tem, porque ela é o momento presente. Se a gente desconecta do que a gente tem aqui agora e fica só no meu sonho, a prospecção, o planejamento, o que eu quero ser, onde eu vou chegar, a gente deixa de estar no aqui e agora. E é no aqui e agora que acontece, inclusive, tudo para que este amanhã se materialize na nossa frente de alguma forma. Então, o estar aqui agora é a realidade. Então, se, por exemplo, você está passando por um problema de doença, uma questão financeira, um problema que você precisa resolver, não é falando isso não está acontecendo, isso está na minha mente, isso não existe. Não é isso. Isso existe, isso é real.
Mas preocupar-se com isso, sofrer com isso, é irreal. Por quê? Porque o que eu posso fazer com relação àquilo que está se apresentando, eu não vou acessar se eu estiver preocupado, imaginando os desdobramentos. Então, os fatos reais, eles estão dados e tem a ver com como eu me relaciono com eles. Então, como é que eu vou me relacionar com isso que tem aqui agora? Seja um problema, seja uma coisa boa. Oi, Fabi, bem-vinda! Seja um problema, seja uma coisa maravilhosa, se eu não tiver em condição de estar no momento presente, é impossível desfrutar. Ou resolver qualquer coisa. Então chegou uma pergunta assim pra mim, com relação a esse mantra de ontem, né? Está tudo na minha mente. Tipo, nossa, mas eu tô com um problema muito específico, financeiro e tal. Então isso não é real? Primeiro, eu não disse que as coisas não são reais. Eu disse no mantra que tudo está na mente, né? E isso também está na mente, a preocupação. Então, o cenário é a nossa tendência, né? É um sedutor que a gente busque o escapar, o sair, o ir para fora. Mas onde tudo acontece, problemas e soluções, é dentro. Não tem fora, gente. Não tem fora. Então, matéria, coisas palpáveis, pegáveis, tá dentro. Energias, coisas não pegáveis, também tá dentro. Tá tudo dentro. Então não tem como a gente se relacionar com uma coisa sem se relacionar com outra. E é aí que a gente vai ver muita gente negando a realidade. Não, isso não tá acontecendo, isso tá na cabeça das pessoas, né? E muitos desdobramentos em relação a isso. Então, como seria, né, se a gente pudesse se relacionar sempre com todos esses aspectos da realidade? Porque a realidade, na verdade, é o que a gente tem. Olha que coisa maravilhosa que é a realidade. É o que a gente tem. Todos os recursos que a gente tem aqui agora, a vida que a gente tem aqui agora, é real, não é? Você não tá aí assistindo a live, respirando, falando, pensando, existindo. Isso é real, de alguma forma, né? É uma imagem de uma mente muito maior, é como uma holografia de uma mente muito, muito maior, mas é o que existe. E se a gente não lidar com isso, a gente fica só no mental, né? Ou só na energia. E tudo é energia. E tudo é energia. Então, a existência, ela é paradoxal mesmo. Tem a matéria e tem a não matéria. É isso que descobriram há um pouco mais de um século, né? Na física quântica. Que a luz, que as partículas, elas também são onda. Ao mesmo tempo. Elas têm dois aspectos. Elas vão se comportar de forma diferente a depender de como você observa aquela estrutura. Mas ela tem essas duas possibilidades de ser, né? Então, isso é o que nós somos. Nós somos o que é e o que tem a possibilidade de ser ao mesmo tempo. Então, negar qualquer uma dessas coisas vai gerar aí como se uma espécie de desequilíbrio na lei natural. Porque se a gente nega o que a gente pode ser e fica só, tipo, no determinismo, né? Como se, é isso aqui que eu tenho e isso aqui é ruim, né? Eu não posso sair daqui para um outro espaço ou uma outra condição. E condição, gente, leiam como uma condição mental, sentimental, espiritual, enfim. Então, é a ideia da espiral, né? Que a gente vai mudando, tava vendo isso agora no vídeo. Isso vai se alterando, né? Então a gente tem a impressão às vezes que tá acontecendo a mesma coisa, mas a gente tá num outro ponto já, nada é igual, né? Nem um segundo, nem um milésimo de segundo é igual ao outro. Alguma coisa já se transformou, né? Então, tipo, mesmo que eu fique aqui parado, né? É um pouco o princípio da meditação, né? Mesmo que eu fique aqui parada, de olhos fechados, respirando, tem muita coisa acontecendo dentro e fora de mim, né? No segundo seguinte, o meu pensamento já é diferente, então tudo já se alterou, porque existe uma conexão entre nós e todas as coisas do universo. E a gente precisa, ao meu ver, se perceber, mãezinha,
a gente precisa se perceber dentro desse universo como causa. Então eu tava falando essa semana mesmo, acho que foi semana passada, sobre a lei da causa e efeito, né? Do hermetismo, que é uma lei natural. E se a gente não se percebe como causa, a gente não busca agir no mundo, né? Então, se for só efeito, então eu não tenho essa força, eu não tenho essa intenção, eu não tenho essa vontade. E de fato, se a gente não se vê como causa, a gente não deixa de ser. Só dá uma pensadinha rápida nisso. Se a gente não se vê como causa, a gente não deixa de ser. Porque a lei não vai mudar, porque você não sabe que é uma causa de alguma coisa. Então, a gente não é absolutamente apenas resultado de alguma coisa, mas a gente é causa. Então, qualquer espaço que a gente entre, qualquer ação que a gente tome, qualquer pensamento que a gente tenha, qualquer atitude que a gente tenha, está influenciando uma rede de rede mesmo, né? De um emaranhado que se dá e que perpetua de alguma forma. Então, esse emaranhado que nos conecta, a gente não sabe o efeito. Vou dar um exemplo dentro de um período geracional. Então tem um grande gênio que produz muitas pinturas, muita arte, é totalmente incompreendido e morre pobre, sem nenhum tostão, nunca ninguém viu os quadros dele. Dali a, 50 anos, talvez um pouco menos, ele é super descoberto, descobrem as obras dele, né, alguém da família, ou descobrem um porão, e ele vira o gênio da pintura, tipo, olha o que esse cara fazia, ele era genial, nem era incompreendido na época dele, ninguém entendia isso como arte, mas é incrível, e aí a pintura dele vai ficar valendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões na casa de alguém, entendeu? Tipo, ele não soube o impacto que ele causou, né? Isso é um exemplo, tá? Mas a gente, esse é o tanto que a gente dimensiona o impacto que a gente tem enquanto causa no mundo. A gente não dimensiona absolutamente. Ai, que linda! Adorei essa. Se perceber como causa, meta para a próxima semana. Exatamente, né? Eu acho que é bem essa percepção mesmo, né? Tipo, se sentir causa. Então, agora, nesse exato momento, eu estou causando alguma coisa, seja eu esteja ou não percebendo, entende? Então, não é que eu vou ser causa quando eu achar que eu sou, eu já tô sendo, né? E olha só que interessante, né? Essa causa, quando a gente pode escolher, a gente pode ser uma causa benéfica, né? Por livre e espontânea vontade. Mas a gente também não sabe, muitas vezes, o efeito não benéfico que a gente está causando ao tentar fazer aquela coisa boa. Percebe? Então, gente, hoje eu vejo essa questão da espiritualidade, tipo, dar vários passos para trás, sabe? Vários. Tipo assim, uma boa intenção de fazer alguma coisa, ela vai ser aquilo que você tem naquele momento. Mas a consequência daquilo, o efeito daquilo, a gente não pode nem mensurar e pode nem ser o que a gente chama de positivo. Porque esse positivo e negativo, muitas vezes, deixa eu falar oi para as pessoas aqui, esse positivo e negativo tá muito na nossa mente, tá em como a gente enxerga as coisas. Então a gente vai lá fazer um negócio que a gente tá achando que tá arrasando e nem sempre vai ter esse efeito positivo, né? Imediato, ou melhor, às vezes o efeito imediato é positivo, que você julga positivo e você pode ver, mas e os outros efeitos que pode ter causado, né? Então é muito ingênuo da nossa parte avaliar, julgar, e aí vem de novo o julgamento, né? Por que a gente busca tanto não julgar? Não é só não julgar, nossa, minha vizinha é chata, não, tipo, é mais profundo que isso. É não julgar que tô fazendo uma coisa boa. As pessoas se encontrando. É não julgar que estou fazendo algo bom ou algo ruim, né?
é mais fluxo, sabe? É mais fluxo. Eu sinto que eu preciso fazer, faço porque tenho vontade, porque é a emoção da minha alma, porque... Percebe? Então, essa necessidade da gente viver mais em fluxo vai nos colocar onde a gente tem que estar, porque a gente, na verdade, já está onde tem que estar, né? E achar que não é uma grande ilusão. E uma coisa que eu percebo também aqui dentro de mim, que eu sinto, é que... Imagine o seguinte, gente, vê como é que ressoa isso aí pra vocês. Vamos fazer uma prática aqui agora. Como é que ressoa pra vocês sentir, saber e perceber que você está onde tem que estar, faz o que tem que fazer, sente o que tem que sentir, pensa o que tem que pensar. Não existe absolutamente nada de errado ou de inadequado com o que você é, onde você está, o que você está fazendo agora. Nada. Você está absolutamente certo e certa. Não tem nada de errado. Não sei como que é pra vocês essa sensação, mas pra mim, mentalizar, interiorizar, absorver isso é desafiador. Porque a gente tem a tendência de ter alguma coisa errada, preciso melhorar alguma coisa. Isso já tá acontecendo. A gente não precisaria fazer nada pra evoluir. Tudo entre aspas, né? Ah, que bom, a minha mãe sentiu um grande alívio, né? Então, às vezes, é doloroso, é desconfortável saber que tá tudo certo. Tá tudo certo, tá? E são etapas e camadas do entendimento, a meu ver. Porque, ao mesmo tempo, se a gente não entende o primeiro princípio, que é o paradoxo, tudo fica muito mais complicado. Então, todos os entendimentos, assim, eu gosto de levar para essa parte paradoxal. Então, ao mesmo tempo que tá tudo certo como tem que tá, tudo que eu tô fazendo é para melhorar. Percebe? E é bonito isso. Isso é belo, isso é movimento, isso é natureza, sabe? Tipo, a planta, ela não tá lá pensando, tipo, nossa, acho que eu poderia chegar a uns 30 metros no ano que vem, quem sabe? E ao invés de dar 120 mangas, dar 380 mangas. Acho que, quem sabe, né? Será que eu vou conseguir gerar 800 mangas no ano que vem? Tipo, a árvore não tá nessa pira, né? Mas ela não deixa de crescer, de dar manga, né? De aumentar ali os galhos dela, de aprofundar as raízes. Então não é que ela tá parada, até porque, gente, notícia, nada está parado no universo. Então, nada está parado no universo. Então, ainda que a gente ache que tá, né, não tá. Então, calma, sabe? Que, tipo, não tá parado. Eu sei que parece que tá. Eu sinto o tempo todo que tá. Eu sinto o tempo todo que eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tenho que mexer alguma coisa. E acho que essa é a indigestão, né, do ser humano atual. Sentir que tá, né, que tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada e tal. E aí a gente viver na realidade, que é o que eu comecei falando lá no início da live, que a realidade, ela existe, ela é o seu momento presente, né? Então, a gente tem às vezes um senso comum e esses significados, eles moram muito mais no nosso coração, no nosso sentir, né, no nosso sistema, do que na nossa cabeça. Mas a gente tem esse senso comum, quase que mântrico, de que a realidade é algo ruim. Então, para eu não vivenciar algo ruim, eu tenho que sair da realidade. E se a realidade fosse o grande presente da sua vida, que é a massinha com a qual você pode modelar tudo que você quer? Eu vejo hoje em dia a realidade muito mais assim, como aquela massinha que me é dada para que eu possa modelar outras realidades. Mas a sua é a sua massinha, que está aqui agora. Você vai modelar ela para outras realidades surgirem. E quando você estiver em outra realidade, outra massinha estará ali à sua disposição para você moldar, né?
Às vezes acho que elas pensam assim, elas quem? Gente, a minha memória é de Dory. Quem já assistiu o... Olá! Quem já assistiu aquele filme do peixinho? Como é que chama? Nemo. A Dory, ela tinha uma... Oi, Claudinha. É a memória de peixe que fala, né? Então, tipo, ela falou, oi, tudo bem? Quem é você? Tipo, no mesmo tempo, assim. Ela cumprimenta, ela já não sabe mais quem é a pessoa, assim. Aí eu sou assim, eu falo um negócio na live, aí eu vou indo no raciocínio. Aí quando vocês comentam o que eu falei, eu não sei mais o que eu falei. Então eu gosto hoje de ver a realidade como essa massinha. Vou dar um exemplo. Pandemia. Relaxa só assim também. Aff, nossa senhora. As dores. A mangueira, as árvores. Ah! Você acha que as mangueiras pensam isso, mãe? Que elas ficam, eu vou crescer 30 metros. Será? Então, o exemplo, né, que eu vou dar. Pandemia, algo que a gente viveu recentemente, tá aí, tipo, uma coisa meio assim ainda, né? Meio que tem, meio que não tem mais, sei lá. Tô vivendo junto com vocês isso. E rolou muito de tipo, não, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Né? E também rolou, quero que isso pare. Quero voltar ao que era antes. Não quero isso que tem agora. Eu quero sair, eu quero ver as pessoas, eu quero fazer o que eu fazia, né? Então, de uma forma ou de outra, é uma negação da realidade. E aí, muito foram criticadas as pessoas que falaram, caramba, o que eu vou fazer com isso? Vou fazer alguma coisa com isso, né? E aí, sei lá, abrir uma fábrica de máscara, sei lá, entendeu? Mas não dá pra negar que a pessoa fez alguma coisa com a realidade que tinha, né? Aí, muito criticou-se quem fez muito exercício, quem aprendeu a fazer pão e tal, mas é tipo, o que dá pra fazer com o que eu tenho aqui, sabe? Ficar só do sentimento de não queria que estivesse isso acontecendo e tal, tudo bem, a gente tem muito ideal na nossa cabeça, né? A gente tem o tempo todo, a gente idealiza a nossa realidade. Então, tô idealizando que esteja tudo como estava antes, mas não tá, entende? E aí a realidade é o que tem ali. Então, eu observo muito e gosto de atuar muito, principalmente na minha vida, né? Claro, principalmente não, na minha vida. De uma forma assim, tipo, o que funciona, sabe? É certo isso? Não sei, mas eu vejo muito assim as coisas. O que funciona, o que não funciona. O que adianta, o que não adianta. E aí, falando de realidade, tem esse aspecto, né? Adianta eu me preocupar com o que vai acontecer amanhã? Não adianta. O que eu posso fazer é agir a respeito daquilo que vai acontecer amanhã. Então, preocupação é uma ilusão. O fato pode não ser. Amanhã eu vou ter uma reunião. Fato. Realidade pode ser desmarcada, pode mudar, pode. Mas o fato é que tem. Na realidade hoje é que temos uma reunião agendada. Me preocupar, ficar ansiosa, adianta alguma coisa? Muda a minha performance na reunião? Muda que a reunião vai acontecer? Não. Então, pra quê se preocupar? Agora sim, eu vou ler o material que eu preciso expor na reunião porque eu quero estar preparado. Então eu posso agir com relação àquilo para poder me preparar e talvez me sentir menos insegura. Mas observar um futuro que ainda não aconteceu e sofrer hoje, aí sim é uma ilusão, porque não tá alterando o futuro. Até tá, né? Você tá criando ali uma doença. No futuro vai se transformar num transtorno, numa úlcera, sei lá. Então, eu vejo muito assim a questão da realidade, e hoje eu vejo ela como um diamante precioso, que é o que a gente tem. Então, tipo, vou gravar um vídeo, mas não tenho uma câmera incrível. É ilusório isso. Eu vou fazer com a que tem, né? Talvez não fique tão bom quanto ficaria,
né? Mas é a realidade. Então, assim, olha como a realidade é preciosa. Se a gente não está nela, a gente provavelmente estará sofrendo. Porque a gente vai estar ou num lugar no futuro que não veio ainda, ou num lugar no passado que já foi. Certo? Minha mãe, qualquer dia você traz. Gente, minha mãe tem. A minha mãe é minha mãe, né? Então ela me tem em alta conta. Ela quer que eu fale de coisas que eu não sei. O fato de eu estudar, ler, não significa que eu consigo falar a respeito, assim, com essa eloquência toda, né? Mas então é por isso que inclusive eu tenho aberto essas lives sem tema, né? Eu sinto um pouco o que tá rolando ali na semana, o que eu quero trazer, os insights que eu tive, e tem, né, mãezinha? Você me tem super em alta conta. Tipo, minha filha sabe tudo. Não. Então, eu tenho feito dessa forma, eu tenho feito mais livre, assim, até para que eu consiga me sentir à vontade para fazer, porque às vezes eu falo, ai gente, vou falar o que nessa live, né? Mas é isso. Então eu pretendo vir trocar com vocês, assim, os processos que eu tô passando, os insights que eu tive, ou alguma coisa que aconteceu, né? Como esse caso que me fez refletir a respeito disso, né? Esse caso do mantra, né? De tipo, nossa, mas tá acontecendo isso, então não é real? Não, a coisa é real, e é aí que é a diferença. A pessoa olhar e falar, não, então a dívida não é real. Não é isso, gente, a dívida é real. Bora pagar a dívida, não é isso. O problema é que preocupar-se não paga a dívida. Entende? Esse é um barulho novo. Vocês estão ouvindo? É o novo barulho da obra aqui. E assim, se eu puder escolher entre a britadeira e o som que parece uma ambulância, eu acho que eu opto por esse, porque a britadeira é pior. E esse gera um pouco mais de estresse, porque parece que tem sempre uma ambulância, alguma coisa aconteceu o tempo todo. Ai. Traz convidados, amei fazer live contigo. Se ela tá falando que se a minha mãe tá pedindo é porque eu sei o assunto. Ai. Será, né? Ai, convidados. Tá bom, vou trazer convidados. Mentira, não vou não, gente. Não vou prometer mais nada. Eu já prometi um monte de coisa que eu não consigo cumprir. E aí eu fico ansiosa e estressada. Então eu tô fazendo o que dá no momento. Dentro das minhas possibilidades. Então eu vou comentar rapidinho isso aqui. A minha mãe tá falando aqui que eu falei do calcinátil, né? Porque eu postei um pão que eu queimei. Eu tava comendo ele queimado mesmo. Eu postei lá o pão que eu queimei e escrevi calcinátil. Porque calcinátil, gente, é uma lei alquímica. E as leis alquímicas, elas ajudam a gente a entender os momentos que a gente tá passando, porque elas vão se manifestar no plano físico de alguma forma. Eu entendo assim, né? Então, foi mesmo, amei também fazer a live com a Claudinha, foi lindo. Então, por exemplo, o calcinátil é uma operação alquímica que mostra que algumas coisas estão sendo modificadas e transformadas, tá atritando. Então vem dessa palavra cal, né? Lembra da cal, que é aquele negócio branco que limpa as coisas, né? Tipo, causa ali deixa eu lembrar a palavra, gente. Uma abrasão, né? E que limpa, e que queima. O fogo também faz isso. Então, tipo, alguma coisa pega fogo, purificou, né? Tipo, queimou aquilo ali. Quando a gente faz nossos tipo, rituaizinhos, né? Que escreve ali o que não quer mais e coloca fogo, transformar tal. Então, a gente passa por coisas psíquicas nesse sentido. Então, a gente precisa, às vezes, fazer esse processo de purificação. Então, às vezes, quando tá acontecendo muito problema, sabe? Tipo, as doenças, problemas, coisas, é a calcinátil. Tipo, você tá ali passando por um processo de transformação, né? Aqui também pegou fogo no pano de prato, tá vendo, né? Tá calcinátil. Então, às vezes, quando acontece algumas coisas assim na vida, né? Então, por exemplo, você queima o dedo, né? Ou pega fogo alguma coisa e tal.
não é a única forma de se manifestar isso, tá, gente? Então, por exemplo, às vezes é um grande sofrimento que você tá passando. É um momento de depuração de algumas coisas. Então, às vezes você já sabe que você tá passando por aquilo. Mas às vezes você não sabe, mas algumas coisas externamente te dão esses indícios de que você tá limpando alguma coisa, sabe? Então alguma coisa pega fogo, você sonha com fogo, né? Sonha que tem uma coisa pegando fogo. Então aí é calcinátil, né? É o cal, é o fogo queimando, purificando. É isso, por isso que ela tá falando. Mas existem outras operações alquímicas, né? E elas têm relação com os 4 elementos, né? Fogo, água, ar e fogo, água, terra e ar. Então, e tem a ver com nossos processos psíquicos, os ciclos de transformação na nossa vida, né? Então, assim, não é uma que vai acontecer, nossa, passei pela calcinato já, ufa, que bom, acabou. Não, depois vem outra em outro aspecto da vida, em outra área, em outro momento, né? Então, sempre vai acontecendo aquilo ali, pra gente ir purificando o tempo todo, né? E existem as outras também, né? Então, existem a dos 4 elementos e existem outras também, né? Que não estão ligadas aos 4 elementos, mas estão ligadas a outros processos, né? Então, no caso da calcinátil, é o elemento fogo. É isso, basicamente. Um dia que eu tiver isso muito mais aprofundado, eu trago. Certo, pessoas? É isso, então, que eu queria falar. Não vamos negar a realidade, vamos abraçá-la como aquela coisa mais preciosa que a gente tem para agir no momento, no aqui e agora, né? Seja fazer uma meditação, que é o que eu tenho aqui agora, seja agir, não vou traçar um plano para pagar essa dívida e tal, enfim. Mas abraçar a realidade. Hoje eu vejo isso como muito importante pra gente não viajar na maionese espiritual, sabe? Senão é tudo uma grande ilusão. A dívida, a doença, é uma grande ilusão. Não estou doente, a pessoa não vai lá, não se trata, né? Não, eu vou fazer algo a respeito. Isso não significa que aquilo ali não tem um aspecto energético, percebe? É isso que eu quero falar aqui. Não desvinculem as coisas, ou é uma coisa ou é outra. Elas são todas as coisas são juntas. Então, viu como ela sabe? Então, é assim, tipo, não desvinculem as coisas. Nossa, eu tô doente, tô com uma gripe. Tá, então você vai lá e toma um remédio, enfim, trata como você achar que deve tratar o seu corpo, mas isso não quer dizer que não tem ali um fundinho energético, espiritual, psíquico, né? Pode ser que você esteja ali realmente desenvolvendo aquela imunidade que baixou, é porque você se estressou na semana passada. E você se estressou na semana passada porque você tá fazendo uma coisa que você não gosta mais de fazer, porque você tá desalinhado com o que você nasceu pra executar no mundo. Então, percebe? São camadas, não é que são camadas, são representações em diversos planos, né? No plano espiritual, aquilo ali tem um correspondente, aquela gripe tem uma correspondência. No plano mental, tem uma correspondência, né? E no plano físico, virou uma gripe, entendeu? Eu vejo assim essa questão. E aí eu percebo que é possível a gente integrar isso e viver de uma forma mais integral. Essa é a palavra. A Sancha falou uma coisa aqui que eu acho bacana a gente comentar antes de eu terminar. Se for bom, abraça. Se for ruim, queime. E eu tenho uma provocação. Não pra ela, nada pessoal. Pra todo mundo que tá aqui. Se for bom, a gente desfruta. Se for ruim, também. Porque o bom e o ruim fazem parte da realidade. E se a gente exclui o ruim, a gente está fazendo um movimento antinatural de exclusão. Então, a gente tem que abraçar, entre aspas, né, tudo. A gente não pode negar a polaridade do mundo, a dualidade, as coisas que aparecem. Porque é o que é dado, é a condição que a gente tem aqui agora, nesse mundo, né? Temos as coisas acontecendo e a gente vai precisar se relacionar com elas, né? Então não é excluindo, renegando, fechando os olhos porque a gente julga ruim. Aí que tá, gente, bom e ruim é um julgamento da mente humana, né? Tudo acontece por um propósito, tudo está
acontecendo porque tem que acontecer daquela forma. E se a gente se relaciona com isso assim, né? Opa, temos um efeito aqui. Essa causa é que muitas vezes a gente vai desconhecer. Então a gente não precisa explicar tudo de ruim que acontece. Nossa, mas por que tá acontecendo isso? Às vezes a gente não vai saber a causa. Isso não significa que não tem causa. Significa que a gente é só um ser humano, incrível, maravilhoso, ser humano muito legal, altas potencialidades, mas ainda somos um ser humano e isso limita a nossa capacidade de percepção de causalidade. Tipo, eu não sei o porquê, né? Ou, enfim, eu não sei a causa de algumas coisas e eu não vou saber. E a gente tem que viver com isso. Tipo, é igual a formiga, né? Ela tá ali passeando, tipo, ela não sabe o que criou o universo, mas ela tá fazendo o trabalho dela, né? Ela não para e fica lá, mas o que será que criou o universo? Tipo, a gente tem essa capacidade de filosofar, é ótimo, então a gente tem, por isso que a gente abstrai e cria coisas incríveis, né? Porque o homem tem essa capacidade, mas tem coisas que vão fugir e tá tudo bem, né? Outras não, outras estão ao nosso alcance a gente encontrar a causa e agir sobre elas, né? Outras não. Ai, que legal, Fabi. Ó, estava na ansiedade por estar vivendo de fato. Agora estou contando vitória por estar com uma psicóloga e vendo suas dicas. Que bacana, tá vendo? Olha só, isso é muito legal. Porque o fato de ela estar com ansiedade, ela não falou, isso tá só na minha cabeça, deixa. Não, ela percebeu, né, que ela precisava de ajuda e foi buscar, né? Porque também senão a gente fica, fazendo a fortuna presente. Eu sou essa pessoa, viu, gente? Eu fico às vezes fazendo a fortuna. É assim, pra eu buscar ajuda, é assim, pra eu fazer um negócio pra me curar, ou enfim, agir. Então eu falo aqui muito porque passo por isso, senão não estaria falando também, né? Então, é isso aí. A gente agradece o que é bom, a gente agradece o que é ruim, porque faz parte, né, gente? Faz parte. E eu tenho entrado em contato com muito essa questão também da inclusão. E faz sentido, tem feito sentido pra mim. De que sempre que a gente tenta excluir alguma coisa, a gente sofre mais. Ao passo que se a gente fala, ok, temos isso aqui, né? Faz parte. Pronto, E é louco, porque às vezes só da gente aceitar que tem aquilo ali e tal, a coisa, ela muda a sensação em relação àquilo, a gente começa a ter ideias do que a gente pode fazer para melhorar em relação àquilo. Agora, se a gente fala, não quero isso, não quero sentir isso, não quero não sei o que, a gente começa a desviar totalmente do caminho da espiritualidade, porque esse é um ponto muito desconexo. A gente começa a estudar e entender o que é ego, o que é resistência, não sei o que, e aí a gente acha que a gente vai conseguir evitar sentir isso, sentir resistência, ação do ego. E não, a gente pode às vezes apenas observar, tá, beleza, agora eu sei que isso aqui que eu estou sentindo é ego. Ok, tô no ego total, né? E aí a gente não quer, imagina, não vou ser egóica e fazer isso, vou combater o ego, vou de todas as formas. Tem uma live aqui do ego já, quem não viu ainda, veja, porque eu falo bastante sobre esse negócio do ego. E aí a gente fica nessa de agir assim não é agir em conformidade com o que é espiritual e para de evoluir. É louco isso, mas é real. A gente para de evoluir porque a gente começa a achar que pode controlar a evolução. Porque isso aqui é ego e eu não quero sentir. Doce ilusão. Não, você tem que fazer o seu papel do ser humano e sentir bastante aquele ódio, aquela raiva. Só que é diferente quando a gente é consciente, sabe? Por quê? Porque a gente não coloca a culpa no outro. Nossa, eu tô com esse ódio aqui porque ele fez eu sentir. Não, esquece. Só sente o ódio. Olha como é o ódio. Olha o que ele faz com o meu corpo. Olha o que ele faz com o meu ser. Quanto ódio eu estou sentindo. Olha como é que ele é. Eu não sou o ódio, mas isso aqui é o ódio e ele tá tomando conta do meu corpo. Desfruta. É o que eu falei ali pra Sam, né? Desfruta de um e de outro. Com tudo que tem, né?
Pronto, rapidinho passa, você integra, você resolve, né? O ponto é, quando a gente sente isso consciente, a gente não responsabiliza o outro por estar sentindo aquilo. Então, a espiritualidade, na minha visão, dentro de tudo isso que a gente falou, é sempre voltar pra dentro. Sempre voltar pra dentro. Para de evoluir. Para de evoluir, porque a gente para de atritar. Imagina uma pedra no rio. Tanto que a água passa ali, tanto que passa, né? Tem o atrito, ela vai ficando arredondadinha, vai ficando lapidadinha. É tipo a gente, então se não tem aquela água ali passando, se não tem as coisas acontecendo, a raiva, a briga, o conflito, ui, pisei na bola, nossa, fui lá trair a pessoa, depois pedi perdão, ela não voltou pra mim, perdi aquela pessoa, já era, entendeu? Tipo, é isso que faz a gente crescer, gente. Não é ficar assim parado, em flor de lótus, esperando vir a iluminação, já sei de tudo que não pode fazer, então vou ficar aqui parado iluminando. Não, gente, iluminar é isso, é errar, é se ferrar, é ferrar o outro e ver que ferrou, falar, nossa, fiz um negócio errado, preciso me perdoar porque errei, né? Conviver com esse erro, se perdoar pelo erro, mudar, fazer de novo, aí faz de novo, errou de novo, mas aí é outro momento, tem outras coisas já na sua cabeça. Tipo, isso é a vida, gente, isso é viver. Viver não é um embalagem a vácuo, né? A gente às vezes é isso, tipo, começa a espiritualizar, quer entrar no embalagem a vácuo, fechar e aguardar a espiritualização. E não, a gente precisa sair da embalagem e, ó, viver no supermercado. Oi, Cris. Já tô aqui pigarreando. Então é isso, gente. Vivam intensamente, porque a gente tá o tempo todo meio que tentando restringir o que a gente sente, principalmente quando a gente tá no caminho da espiritualidade. A gente começa a reprimir coisas que a gente pensa, que a gente sente, vontades, pensamentos. Nossa, não posso pensar isso, gente, tô pensando mal da pessoa. É uma ótima oportunidade, porque, gente, você não é nada disso. Você é quem vê que tá fazendo isso. Entendeu? Então, tipo assim, ó, nossa, eu tô pensando mal da pessoa. Não. Tem um pensamento mal aqui sobre a pessoa. Mas isso não é você. Então, não se identifica com isso. Você é quem observa esse pensamento. Você não é esse pensamento. Tá? Então, observa o pensamento. Olha, tô pensando mal. E tá tudo bem. Talvez hoje você não tenha condição de não pensar mal dessa pessoa. Talvez hoje você não tenha condição de não julgar este ato. E tá tudo bem. É o seu estado de consciência hoje. Você vai ter que viver com ele até o próximo chegar. Se amando, né? Porque se criticando não dá. Fica insuportável. Certo, gente? Então é isso. Se vocês sentiram que foi bacana essa live, manda para outras pessoas, para o conteúdo se espalhar mais, deixa seus coraçõezinhos aqui e aí a gente se vê na semana que vem, tá bom? E eu vou fazer bem nesse formato aqui, se for ter algo de especial eu aviso, mas basicamente eu abro aqui e falo um pouco dos meus processos, divido um pouco o que eu venho experienciando, sentindo em relação a tudo isso, para trocar com vocês, certo? Um beijo para vocês, então, e até semana que vem.